Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula de bioestatística. Iremos estudar os principais tipos de gráficos para representar a distribuição de uma variável aleatória quantitativa ou qualitativa e como construir estes gráficos. Antes de iniciarmos a aula, peço que você deixe seu like e também se inscreva no canal, pois teremos muitos conteúdos interessantes voltados para o uso da estatística na área da saúde. E ao se inscrever no canal, você receberá a notificação sempre que postarmos novos vídeos. Nesta aula, vamos aprender a representar a distribuição de frequência de uma variável aleatória. Ainda, vamos poder avaliar de forma inicial se a distribuição de uma variável aleatória quantitativa segue a distribuição normal. Este tipo de comportamento, chamado de distribuição normal, é determinante para o uso ou não de várias ferramentas de análise estatística. A proposta da aula é apresentar os tipos de gráficos mais conhecidos na representação de distribuição de frequência de uma variável aleatória e capacitar o aluno para a avaliação da normalidade da distribuição de variáveis quantitativas. O resultado esperado é que o aluno consiga escolher corretamente os gráficos que devem fazer parte da sua pesquisa e tirar conclusões desta representação. Na tabela 1, temos a definição do tipo do gráfico segundo o tipo de variável. Para a distribuição de variáveis qualitativas e quantitativas discretas, é indicado utilizar o gráfico de barra, coluna ou setores. Para a distribuição de variáveis quantitativas contínuas, a literatura indica que tal distribuição deve ser representada pelo histograma e polígono de frequência. Suponha que temos a seguinte distribuição de frequência pontual para a variável sexo. Veja que a maioria dos recém-nascidos no hospital em 1996 é do sexo masculino, com 52,08%, enquanto que o feminino apresentou um percentual de 47,92%. Vamos fazer o gráfico de setores para esta variável, uma vez que ela é uma variável qualitativa. Observe que a criação do gráfico é algo simples. Basta desenhar um círculo e delimitar um espaço maior para o grupo do sexo masculino, que possui 52,08%. Uma observação importante é de não esquecer a inclusão do título no gráfico, pois, pelo que indica a literatura, todo gráfico precisa ter o seu título. Na tabela 3, temos o total de casos de meningite bacteriana em maiores de 15 anos. Observe que a variável ano avaliado do caso de meningite é uma variável quantitativa discreta. Logo, o gráfico para esta variável pode ser de setores, colunas ou de barras. Ainda, percebe-se que o ano de 1990 foi o que apresentou o maior número de casos de meningite em relação aos demais anos. Uma indicação que faço é que se a distribuição da variável quantitativa discreta possui mais de 4 categorias, não deve ser utilizado o gráfico de setor para representar esta distribuição, uma vez que o número de setores ficaria muito pequeno e ruim de perceber. Neste caso, a orientação é utilizar o gráfico de coluna ou o gráfico de barra. Como o próprio nome diz, o gráfico de coluna é formado por colunas, que representam as categorias da variável avaliadas. Elas ficam no eixo X do nosso gráfico. E a altura da coluna representa o número de casos, ou o percentual, que é colocado no eixo Y.
A escolha de utilizar o número de casos ou o percentual vai ser feita pelo próprio pesquisador. Em resumo, o gráfico de barra é simplesmente a rotação do gráfico de coluna, resultando em barras equidistantes distribuídas horizontalmente. Cada barra representa a categoria da variável avaliada. Elas ficam no eixo Y do nosso gráfico. E o número de casos, ou o percentual de cada categoria, é representado no eixo X. Na tabela 4, temos a distribuição de uma variável quantitativa. A distribuição por intervalo da variável idade foi criada na aula 2 do nosso curso de Bioestatística. Naquela ocasião, encontramos amplitude total de 47, número de intervalos igual a 6 e a amplitude do intervalo igual a 7,83. Tome nota do valor da amplitude do intervalo, pois iremos precisar dele logo mais. Nesta tabela, temos o número de cada intervalo, os intervalos da distribuição, a frequência observada e a frequência percentual. Para construir o gráfico desta distribuição, é necessário termos a frequência relativa e o ponto médio da distribuição. Vamos calcular cada uma destas medidas. Lembre que a frequência percentual é calculada multiplicando a frequência relativa pelo valor 100. Logo, para obter a frequência relativa a partir do valor da frequência percentual, precisamos apenas dividir a frequência percentual pelo valor 100. Por exemplo, se a frequência percentual do primeiro intervalo é 11,5, terei o valor de 0,115 para a frequência relativa do primeiro intervalo, pois, ao dividir 11,5 por 100, é obtido o valor de 0,115. Outro exemplo é, se no quarto intervalo o valor da frequência percentual é de 30,8, ao dividir por 100, será obtido o valor 0,308, que será o valor da frequência relativa para o intervalo correspondente. Essa relação entre a frequência esperada e a frequência percentual segue a mesma ideia para todos os intervalos da distribuição. Agora, será feito o cálculo do ponto médio dos intervalos da distribuição, que, como vimos na última aula, é dado pela soma do limite inferior e do limite superior do intervalo, e depois é feita a divisão pelo valor 2. Se somarmos o limite inferior do primeiro intervalo, que é igual a 9, com o limite superior do primeiro intervalo, que é igual a 16,83, teremos o valor de 25,83. Ao dividir essa soma pelo valor 2, obtemos o resultado de 12,92, que será o ponto médio do primeiro intervalo. Dessa mesma forma, foram calculados os pontos médios dos demais intervalos da distribuição. Uma vez que já temos os valores de frequência relativa e do ponto médio dos intervalos, é possível construir os gráficos de histograma e polígono de frequência, que são os gráficos indicados pela literatura para representar a distribuição de uma variável quantitativa contínua. Iniciamos a construção dos gráficos com a delimitação dos eixos x e y. O próximo passo é a inclusão dos pontos médios no eixo x. Observe que é importante manter uma distância semelhante entre os pontos médios. Agora, incluímos uma escala entre 0 e 1 para o eixo y, pois é nela que será representada a frequência relativa,
que será a altura das colunas do histograma. Uma vez já definidas as medidas do eixo x e o eixo y, criamos as colunas justapostas para os intervalos da distribuição, cuja altura é o valor da frequência relativa do intervalo e está centrada no ponto médio do intervalo. Esta figura é definida como histograma da distribuição de frequência. Perceba que no centro do histograma da distribuição da variável idade, há uma maior altura no centro da distribuição, confirmando maior frequência de pacientes com idade nos pontos médios de 28,58 anos a 36,41 anos. Agora, vamos ver como construir outro gráfico necessário para a distribuição por intervalo, chamado de polígono de frequência. Iremos partir do histograma para a obtenção deste segundo gráfico. Para construir o polígono de frequência, podemos aproveitar o histograma, ligando os pontos centrais do topo das colunas. Na próxima etapa, precisamos determinar o ponto médio anterior e o ponto médio posterior da distribuição da variável, para fechar a base da figura do polígono de frequência. O ponto médio anterior e o ponto médio posterior da distribuição serão calculados utilizando o valor da amplitude do intervalo, que lá no início da aula vimos que é 7,83. O valor do ponto médio anterior é a subtração do primeiro ponto médio, que é de 12,92, pela amplitude do intervalo, que é de 7,83, resultando assim no ponto médio anterior da distribuição no valor de 5,09. Para encontrar o ponto médio posterior da distribuição, é feita a soma do ponto médio do último intervalo da distribuição, que é de 52,08, com a amplitude do intervalo, que é de 7,83, resultando no ponto médio posterior da distribuição no valor de 59,91. Agora temos a figura do polígono de frequência da distribuição sobreposta ao histograma. Se retirarmos o histograma da imagem, resta a figura do polígono de frequência da distribuição, pela qual é possível tirar algumas conclusões importantes e determinantes para a futura análise da variável que está sendo analisada. Uma das características que se pretende avaliar no polígono de frequência é a assimetria da imagem. Ao passar uma linha no centro do polígono de frequência, é possível perceber se há alguma assimetria entre o lado direito e o lado esquerdo da imagem. Caso exista alguma assimetria, há fortes indícios que a distribuição da variável analisada possua um comportamento normal. Esse comportamento normal de uma variável aleatória influencia em diversas decisões sobre o tipo de estatística e tipo de teste que deve ser utilizado durante a análise da variável aleatória. Serão apresentadas essas medidas nas próximas aulas, e o teste estatístico serão apresentados no curso de Estatística Computacional aplicada à saúde. Quanto mais o polígono de frequência da distribuição se aproximar deste tipo de curva, mais forte será a indicação da normalidade da variável avaliada. Na próxima aula, estudaremos as medidas de tendência central, as quais resumem todos os dados coletados de uma variável aleatória em apenas um valor. Te vejo na próxima aula.